Olá! Que a graça e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus estejam com você. Não somos mais escravos, mas livres pelo batismo que nos torna filhos de Deus pela fé em Cristo. É o que nos diz Paulo na carta aos Gálatas que estamos estudando nesta sequência de vídeos. Você pode encontrar as outras publicações desta série nas redes sociais da Diocese de Ourinhos. Vamos começar? No vídeo anterior, vimos que Paulo contestou os falsos mestres e os judaizantes, defendendo o Evangelho da Graça de Cristo contra as tradições impostas pela lei, a circuncisão e a lei do puro e do impuro. Paulo, que era fariseu, sabia da importância da lei para o povo judeu. No entanto, ele queria demonstrar para todos que a lei era impotente para que o homem fosse justificado e salvo. Por isso, citando o Antigo Testamento, ele afirma: o justo viverá da fé. No vídeo de hoje, Paulo chama seus ouvintes de insensatos. Eles estavam se deixando seduzir pelas palavras enganadoras dos judaizantes, que pareciam reconhecer a Cristo como Salvador e Senhor, mas continuavam considerando que era necessário cumprir alguns preceitos da lei para alcançar a salvação. Assim como Jesus, Paulo faz perguntas incisivas aos Gálatas, que encaminham a resposta da conclusão a que precisam chegar. Foi desta forma que ele conseguiu calar a muitos. No capítulo 3, Paulo questiona seriamente os Gálatas. Ele os convida a refletir sobre a incoerência que estavam experimentando diante da bênção que haviam recebido. Paulo também refuta todo o argumento legalista dos judaizantes, de forma lógica, falando sobre a eficácia da graça em relação à lei. Quem vos fascinou? Os judaizantes, sem dúvida. Foi por obras da lei? Lógico que não. Tendo começado pelo Espírito? De maneira nenhuma. Será que padecestes em vão? Claro que não. Quem opera os milagres, por certo, é a fé. Paulo refuta os argumentos dos judaizantes citando Abraão, que foi justificado porque acreditou, e não por ter cumprido a lei, que não existia ainda. Dessa maneira, Abraão é chamado de pai da fé e recebe a promessa de Deus: em ti serão abençoadas todas as nações. O apóstolo também recorre ao livro do Deuteronômio, no capítulo 27, onde Moisés recebeu a lei que afirmava: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, para cumpri-las. E todo o povo dirá amém. Nesta passagem bíblica, Paulo se refere àqueles que viviam segundo as obras da lei, mas não mais para aqueles que viviam segundo a fé em Cristo. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Paulo quer mostrar que Cristo, morrendo na cruz, fez-se maldição por nós, resgatando-nos do império da lei e levando-nos ao reino da graça. Dos tempos da lei aos dias da graça que vivemos, a lei funcionou para dar senso de disciplina, de autocontrole, de domínio próprio ao povo judeu. Porém, mesmo no tempo em que a lei imperou, a fé se fazia presente na vida de homens como Abraão, que cumpriam a lei não pelo rigor dela, mas crendo na esperança da promessa de Deus. Como Paulo estava falando a judeus que valorizavam excessivamente a lei, teve que ressaltar o papel dela no plano de Deus. É quando ele faz mais uma pergunta: logo, para que a lei? Será que para mais nada presta? Ele explica que ela foi instituída para que o povo pautasse a sua vida dentro de um padrão moral, social e cultural, que honrasse e dignificasse a promessa recebida. Era como se estivesse escrevendo ao povo judeu e a nós hoje: se somos titulares de uma bênção tão grandiosa como esta, a salvação, não podemos viver nossos dias de forma desregrada e em desacordo com o plano de Deus para a sua criatura. Paulo explica que a lei cumpriu o seu papel de nos conduzir à fé. A lei era como um pedagogo, que era um escravo severo,
que tinha como tarefa vigiar, corrigir e castigar o comportamento de uma criança de uma família. Portanto, o papel da lei era mostrar a incapacidade do homem de salvar-se, dar-lhe a consciência de seus pecados e mantê-lo na expectativa da realização da promessa, a fim de ser liberto da própria lei. O papel da lei terminou com a chegada de Cristo. Chegou o tempo do domínio da fé pela graça de Cristo. Somos todos iguais em Cristo. O batismo nos torna um povo só, quer gentios, quer judeus. Paulo finaliza com o lema do mês da Bíblia: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ao falar da ação salvífica de Deus na história, Paulo utiliza a imagem de um herdeiro. Esse herdeiro não pode usufruir da sua herança por ser menor de idade, permanecendo sob o cuidado de tutores até atingir a maturidade estabelecida pelo pai. Do mesmo modo, antes da vinda do Messias, a humanidade vivia um tempo de imaturidade, influenciada pelos elementos do mundo divinizados pelos gentios, como o sol, a lua, as estrelas, os anjos e as leis judaicas. Jesus vem para libertar a humanidade da maldição da lei, da morte e do pecado. O Espírito Santo vem habitar no coração do batizado, guiando, corrigindo e participando numa comunidade de irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que tal refletir? Como cristão, de que modo você convive com as regras morais e sociais que a sociedade nos impõe? Como você recebe a salvação de graça que Cristo nos deu? Nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!